Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Ler para uma criança pequena pode parecer um hábito simples, mas os impactos dessa prática vão muito além do que a gente imagina. Pesquisas mostram que apenas 11 minutos de leitura por dia na primeira infância podem melhorar a escrita, a compreensão e o desempenho escolar anos depois. Mas como esse hábito influencia o cérebro de uma criança? Existe um jeito correto de ler para os pequenos? Como incluir a leitura na rotina, mesmo com o dia a dia corrido? Para responder essas perguntas, recebemos hoje a pediatra Camila Florenciano, que vai nos explicar os efeitos da leitura no desenvolvimento infantil, e a pedagoga e psicóloga Nídia Maciel, que vai nos contar como esse hábito contribui para o aprendizado e as relações emocionais da criança. Bom dia, Nídia, bom dia, Camila. É um prazer recebê-las aqui para falar de um tema tão importante e que precisa ser cada vez mais cultivado. Porque a gente percebe que em tempos de mídias sociais, celulares, tablets, eles estão meio que tomando conta do tempo das crianças, dos adolescentes, e a leitura fica para um segundo plano. Não é verdade? O que é que vocês têm observado em relação a isso? Eu vejo muito, a prática no meu consultório, que as telas elas estão muito mais presentes do que os livros. Eu sempre gosto de dar algumas dicas, falando assim, não precisa ser um livro grande, né? Coloque aquela prática para criança aprender e os pais também se policiarem. Porque às vezes a gente chega do trabalho, fica no celular, aí na hora que vê é o exemplo que eu tô dando pro meu filho, né? Então eu sempre falo que é bom implementar, mas o exemplo ele arrasta, né? Ah, com certeza. O que você diz a respeito disso, Nídia? Exatamente, é um grande desafio, né? Porque hoje em dia as mídias fazem parte da rotina e a gente automaticamente dá preferência porque é o que está na mão. Então, é o que está prático e muitas vezes a criança nos vê e também quer. Também É um entra na grande onda, né? desafio. E aí eu vou, Camila, te perguntar como é que a leitura, né, ajuda no desenvolvimento neurológico quando incentivada na primeira infância. Eu falo assim, a primeira infância ela é um solo fértil, né? Então tudo que a gente planta ali vai colher lá no futuro. E a leitura é assim. Eu gosto sempre de orientar uma leitura em voz alta, fazendo entonação para você ter a interação ali com a sua criança, e a criança ela tá em intensa neuroplasticidade, né? Então a criança está aprendendo muito. Então tudo que você vai interagindo, vai colocando emoção, ela não vai só aprendendo novas palavras, né? Ela vai fazendo várias outras conexões que vai ajudar lá na vida de 8 a 11 anos, que quando começa a ter aquela compreensão, interpretação de texto, porque lá na primeira infância você já instituiu isso. Nídia, além da questão do desenvolvimento neurológico, existe também essa capacidade de estimular as relações interpessoais, do desenvolvimento emocional. O quanto a leitura impacta nisso? A leitura, ela é uma forma de proporcionar para a criança as primeiras interações sociais, consequentemente emocionais. Se a gente parar para pensar, a criança começa a se vincular com os pais lá quando bebê, e buscar esse aconchego, essa segurança. Então, através da leitura, a gente consegue uma conexão riquíssima, porque o ler para uma criança não é apenas a nossa voz, é um olhar, é um gesto, é uma parada para que a criança consiga, através daquele momento, sentir que ela é importante, que a gente tirou um momento do dia para estar ali com ela, né? Então, começa a favorecer essas conexões e esse vínculo. Nesse momento, a gente fala das necessidades que precisam ser atendidas da criança, e uma necessidade muito importante é a necessidade de atenção. Então, ela percebe, através da leitura, que os pais pararam o que estavam fazendo para estar ali fazendo aquela leitura e se conectando com ela.
Isso é importante? Demais. Mas, através da leitura, a criança consegue ter contato com questões que muitas vezes nem fazem parte do seu mundo ali ainda. Outras culturas, outras vivências. E isso é fundamental porque está proporcionando para a criança esse contato social com outras realidades. Com Então, certeza. é muito interessante e necessário, até mesmo porque a criança, através da leitura, dos pais lendo para ela começa a imitar os pais. E a imitação é um dos processos que garantem, né, Camila, Uhum. a aquisição da linguagem e o desempenho, a descoberta social. Quer dizer que aí quero entender um pouco melhor. Quer dizer que se o pai estiver lendo para a criança, é mais ou menos como se a criança já estivesse iniciando a construir esse hábito, é isso? Sim. Sim, e é um hábito muito importante, né? Porque, como nós falamos no início, né, em relação às telas, é tudo muito imediatismo, né? Então, se o vídeo é mais longo, quero pular. E a leitura não. Sim. A leitura você vai ali, você vai colocando essa Vai se envolvendo. Você traz essa criança para perto de você e você, igual a Lídia falou, né? A gente cria vínculo. E o que é mais importante para a criança que o vínculo com o pai ou com a mãe ali na leitura, propagando isso, né, para o futuro. Com que idade esse estímulo deve ser iniciado? Quero falar sobre isso após o intervalo, já voltamos. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu
dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, falando sobre leitura na infância. Para isso a gente recebe a médica pediatra, a doutora Camila, e a pedagoga Anídia. A gente conversa, um bate-papo super interessante. Com que idade esse hábito deve ser iniciado? Eu brinco que desde intraútero, contando a historinha ali, mas desde de bebê, recém-nascido, você já pode estimular ali, ele não tem a visão totalmente formada, mas você já pode estimular em relação a figuras, né, que tem contraste. Aí, evoluindo lá, com 4, 6 meses, você pega esse livrinho, começa a fazer também, contar histórias, né? Porque começou a figuras, aí a mãe e o pai têm que contar mais historinhas. Mas, desde sempre, desde que você puder, mais inicial, melhor. E é interessante essa questão da estimulação da leitura na vida intrauterina, é que a mãe começa a se vincular com aquela criança através da contação de histórias, e a criança começa então a conhecer a voz da mãe. E há estudos que dizem, né, que ao nascer a criança já conhece a voz da mãe, e isso atua como algo aconchegante e regulador também. Então é muito importante o quanto antes, quando começar a ler para uma criança, o mais breve possível. Agora, que tipo de livros são indicados nessa primeira fase? Eu gosto sempre de indicar um livro que ele é fácil manuseio, né? Porque a criança para pegar, explorar, e com figuras grandes, histórias curtas e que sejam ritmadas, né? Que sejam ali para a criança poder se interagir cada vez mais, né? E não tem limite de livros por dia. Livros, né? Agora, é possível que a criança não desperte o interesse pela leitura, apesar do estímulo? Não é só possível, como é bem normal. A criança... E aí, o que é que se deve fazer? A gente entende assim, que a criança ela tem uma capacidade de concentração muito curta. Então, a gente não pode se frustrar. Ai, mas eu ofereci o livro e não gostou. É um caminhar que precisa ser, vamos dizer, semeado. A criança, provavelmente, quando você estiver ali lendo, ela vai querer pegar o livro, vai puxar, e isso tudo faz parte do processo. É muito de nós, adultos, começar a ler um livro e querer dar começo, meio e fim. E muitas vezes com a criança você vai ficar explorando ali por muito tempo as primeiras páginas, as imagens. A criança ela é muito sensorial. Então, os livros que a gente indica para esse momento são os livros que despertem não só a história, né, as palavras com rimas, enfim, mas que tenham texturas, como a Camila falou, que tenha os gráficos próprios para eles, e eles se cativam muito, por exemplo, na primeira infância, com bichinhos, animais, enfim, tem
uma infinidade de estímulos, até livros de banho hoje em dia. Que hora que eu coloco a leitura para o meu filho? Às vezes até na hora do banho a gente consegue trazer a leitura como um brincar também. Interessante. Agora, e essa história de que 11 minutos de leitura por dia são suficientes para produzir resultados aí para a vida toda? É isso mesmo? É isso mesmo. Foi um estudo publicado, se eu não me engano, acho que foi na Austrália, mostrando que 11 minutos é o suficiente. Então, a gente quer fazer um evento, a leitura, né? Mas ali você tá na hora do café da manhã, no banho. Então, assim, você consegue introduzir a leitura ali para o seu filho de uma maneira simples, prática e que tem excelentes recompensas no futuro, né? E aí entra essa questão, né? 11 minutos para a gente passa batido, mas para a gente conseguir manter uma criança interessada numa atividade por 11 minutos é um grande período, não é? E o que acontece? Aquele cérebrozinho vai receber aquela informação e precisa armazenar. Então, o que adianta ficar 20, 30 minutos? A criança vai ter aquele tempo curto e ela consegue, captar novas palavras, novo vocabulário, e aquilo passa a ter sentido. Mas a gente tem que entender assim, 11 minutos diário, não é 11 minutos hoje, aí 11 minutos só semana que vem, que daí perde todo o efeito, né, que a pesquisa nos mostra. E onde entram os brinquedos educativos associados à leitura, não obrigatoriamente? Como é que fica isso? Olha, eu costumo dizer que a criança que é encantada pela leitura, ela é uma criança que vai brincar mais. Por quê? Porque a leitura ela vai despertar na criança um imaginário. E o que é o brincar para as crianças nesse começo? É levar toda essa fantasia, interpretar tudo aquilo que ela ouviu no brincar. Então, uma criança que lê é uma criança que brinca também. E a leitura precisa ser lúdica. A entonação da voz, o gesticular, muitas vezes o encenar já é uma brincadeira. Então, a gente não exclui o brinquedo pedagógico, porque o brinquedo ele vai favorecer também a questão motora da criança. Então, a gente também precisa oferecer o espaço e o tempo na rotina também para o brincar e para o explorar o mundo. Através da brincadeira, a criança vai conhecendo o mundo e a função dos objetos. Então, o brincar pedagógico também é muito importante. Pode associar os dois, né? Melhor, né? Aproveitar o que tem de bom em cada uma das circunstâncias. A gente vai para um pequeno intervalo e volta para o bloco final. Fiquem com a gente. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a doutora Camila, pediatra, com a Nídia, que é pedagoga, sobre o hábito de leitura em crianças e os seus benefícios. Mas vamos lá. Se os pais estimulam as crianças ao hábito da leitura, isso, claro, traz grandes vantagens, mas existe um jeito correto de estimular? Assim, vamos estimular, né? Então, o correto, você estimulando, você implementando a leitura, não tem, acho que um jeito certo e errado, né? Então, você fazendo a leitura algo diário, né? Pouquinho tempo ali, você já está fazendo algo bom. Mas se puder fazer igual a Lídia falou, falar, leitura em voz alta, mudando a entonação, trazendo essa criança para perto, ela é muito mais atrativa e vai aprender muito mais a criança. O que a gente percebe também é que os pais querem oferecer uma diversidade, assim, de livros e de brinquedos. De atividades, né? E aí a criança desfoca. Então, o que eu sugiro, assim, quando você for se propor a ler para uma criança, para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, deixe ele escolher entre 2 ou 3 livros, para não desfocar demais. Para não bagunçar a cabecinha, Exatamente. Né? E aí, dedica aquele tempo, né, com muita ludicidade. É muito legal também ir para um espaço apropriado, com a criança, e ter sempre um cantinho da leitura onde ela possa acessar esses livros é muito bom e muito importante. É que, às vezes, desculpa, mas até lá em casa, né? Eu tenho um filho de 3 anos, comprei uma torrezinha de livro para ele fala, mamãe, vamos ler. Ele vai lá, escolhe o livro que ele quer, que legal. E volta, e é engraçado que ele já sabe as historinhas que ele gosta. Uhum. E tem muitos livros que eles são bem interativos, então que vai lidar de emoções, que aí mostra carinha triste, carinha feliz, e aí eles conseguem manipular esse livro. Então, cada vez mais fica mais interessante.
E uma coisa muito legal também é pedir para que a criança, do seu jeitinho, do seu modo, reconte aquela história, Claro. né? Reconta para mim, o que você achou? Traz vida para o personagem ali no dia a dia. Mas e aí, se o personagem tal tivesse aqui, como você acha que seria? Legal. Que aí você abre o espaço para a imaginação, né, literária, e a criança começa a ver o livro muito mais que um objeto de estudo, né? Agora, como compatibilizar as telas e os livros? Colocar o livro dentro da tela, pode ser. Seria uma boa opção. Seria. Mas tem olha, então assim, eu, né, sou pediatra, gosto de orientar 0 telas, mas às vezes aquela família precisa. Tem alguns canais que contam histórias. E é legal que pegam o instrumento, pega fantoche, e são histórias curtas. Então, pontualmente, contando uma história de algum livro, não tem problema, né? Mas sim pontual. Exatamente. Eu acho que é utópico a gente falar 0 telas, o objetivo, né? Do 0 aos 2 anos. Tem que tentar segurar o máximo possível, o que a gente conseguir, mas depois a gente vai inserindo as telas dessa forma, acho que é fantástico, e com tempo limitado. Por quê? Porque a criança precisa, além disso, né, das histórias e da tela, também brincar e explorar e socializar, né? Crescer num ambiente onde a leitura é valorizada, constrói adultos leitores. E uma frase que eu gosto muito, né? Do Mário Quintana. Os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, eu acho que oferecer o livro é um presente para o imaginário, para a descoberta, para a criatividade da criança. Você percebe a criança que lê mais criativa? Sim, é nítido isso? É nítido, porque aumenta o repertório da criança e aumenta a curiosidade. Então, ela vai buscar mais, eu quero saber mais de outras questões, de outras realidades, desse fantasioso. Eu preciso nutrir aquilo que eu aprendi. Então, a criança que é estimulada a ler cedo, ela vai muito provavelmente se tornar um leitor no seu desenvolvimento. É importante que muitos pais trabalham, né? Tanto o pai quanto a mãe, enfim, que os cuidadores também busquem estimular essas crianças, avós, cuidadores, babás, enfim. Sim, com certeza. E principalmente se foram os avós, né? Daí os avós a gente vai estar tendo uma dupla estimulação ali, né? Relembrando a questão de quando era os dois, estimulando os dois. Então, é muito importante a gente continuar, né, fazendo esse estímulo, os avós lendo em voz alta, a babá também, e até quando os pais forem buscar escolas que tenham esse hábito de levar o livrinho para casa, de ter a contação de história, porque tudo isso vai estar estimulando a criança. Mesmo quem não tenha incentivado essa leitura logo cedo, deve começar a qualquer momento? Com certeza. Não desistir da leitura. Sempre há tempo para começos. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Para bons começos, né? Sempre há tempo. E sempre de acordo com a faixa etária, né? Então, assim, adolescente gosta de livros mais investigativos, né? De ter aquela... Aventuras, isso, de aventura, de ter algo para descobrir, algo para decifrar. Então, sempre de acordo com a faixa etária. Nunca desista. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui falando de um tema tão importante e instigante. Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham aqui na TV MS Record. Foi muito importante o programa de hoje para a gente reforçar a importância da leitura no crescimento, no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos adultos, do mundo. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.